Graça e paz da parte do Senhor Deus. Meus irmãos, eu quero voltar na condição de apóstolo, servo do Senhor Jesus Cristo. O meu cargo é eterno. Quero esclarecer aos senhores que se eu estiver no inferno ainda sou pastor, sou apóstolo, sou bispo. Se eu estiver na cadeia, eu sou bispo. E se eu estiver nos céus, eu sou bispo. Não importa onde eu estiver. Aonde eu estiver, eu vou prestar conta ao Senhor, meu Deus, da minha vida. Viu, irmãos? Então eu quero voltar aos anos 60, quando eu estava na zona da mata, como um puri, caboclo da mata, mas já escolhido por Deus, e por isso eu consegui, sei lá, caso contrário eu não conseguiria. Calcei o sapato na igreja católica, em troca de um batismo, que era o crisma. Fui crismado na igreja católica e meu padrinho Nilo comprou um sapato. Eu calcei o meu sapato com 13 anos de idade. Mas quando falo sapato é galocha, tá? E fui para o Rio de Janeiro com os 13 anos de idade, com a sandália preta e vermelha e com remendo da calça de uma bermuda na bunda, pela Leopoldina, assim sentei no Rio de Janeiro. E fui ser agregado da Escola Naval no Rio de Janeiro. E trabalhei no quartel dos Marinhos na Avenida Brasil. E trabalhei na Ilha da Fumaça, na guardião das munições da Marinha do Brasil. Amados, só que naquela época, nos anos 60, era proibido pregar a Bíblia. Naquela época da escola das anos 70, só tinha greve de professores. Naquela época dos anos 60, quem dava aula para os alunos era aluno do 4º ano primário. Mas quero pular para Nero, para a época de Nero. E quero pular para Mateus 27, quando Deus desistiu da humanidade e o Senhor Jesus Cristo colocou em nosso lugar para que não houvesse uma grande destruição. Chegou um ponto que o próprio Deus desistiu da raça humana, desistiu no Éden, quando expulsou Caim, o assassino do Éden, e fez a reconciliação com Sete. Adão ficou 135 anos sem as bênçãos de Deus na família dele, só após os 135 anos que gerou Sete. E depois ele fez a divisão, a inimizade, em Mateus 27, quando o Senhor Jesus, com sangue na cruz do Calvário, nos comprou e nos resgatou. E o mais importante, a morte dele na cruz do Calvário nos trouxe a reconciliação com Deus. Amado, eu quero propor hoje a todos os ouvintes, a todos os ministros, a todos os pastores, a todos os apóstolos, a todas as autoridades, que é o momento de fazer uma reconciliação nacional. Se formos caçar corrupto, vamos achar 2 ou 3 que não é corrupto. Quando eu tinha 18 anos de idade, o coronel Erval teve que dar um apartamento, sala 3/4, na Conde do Bonfim, para eu trabalhar na Eletrobras, me parece que no Rio Branco 51, para ser cobrador daquela empresa. E por um motivo, sem explicação, fui mandado embora, porque alguém tinha um padrinho melhor do que eu. Se você for procurar de 1999 para cá, um que não é corrupto, depois eu fui trabalhar na Desmarque e tinha uma lei para vender qualquer coisa para o Estado, tinha que dar uma comissão, não ao comprador, o chefe do almoxarifado, e depois ao comprador. E eu não consegui ganhar uma concorrência. Se formos procurar culpado hoje no Brasil, se formos fazer caças às bruxas, não vai ter juízes,
Não vai ter tribunal para julgar ninguém. Eu quero fazer uma proposta. Vamos começar o ano de 2009. Vamos começar o ano 2019, colocando em prática a Bíblia, a palavra de Deus, que não é religião, é o estatuto da criação do universo, é o estatuto que criou o judiciário, os juízes. Leia o livro de Juízes. E foi o estatuto que criou a ética humana e que criou a reconciliação e o amor entre os povos. Vamos no ano 2019 pregar as palavras de Deus pregar a palavra de Deus em todas as instituições, porque até a casa do diabo, até o Molocô, até os espíritas, todo lugar se respeita e se prega a palavra de Deus, só não se obedece. Então a palavra de Deus é o caminho. E de 1988 para cá, cada aluno de 13 e 14 anos carregava um livro da Constituição Brasileira no bolso. A Constituição Brasileira é aula obrigatória nos colégios. A aula moral e cívica que todo mundo contesta, mas a aula moral e cívica que levava os dentistas, os médicos, buscar as crianças na sala de aula para se consultar. Vocês não conhecem a Constituição. Vocês não conhecem a palavra de Deus. Vocês têm idealismo próprio, conceito próprio. Vocês não respeitam a Constituição. Vocês não respeitam a palavra de Deus. Façamos um pacto. Começamos o ano 2019, diria até com anistia, mas com a condição de voltar a ensinar a Constituição nas escolas, nas instituições, nas repartições, e todos ficarem sabendo que se desobedecer, vai ser cumprida a Constituição. 50% da comunidade mundial tem a Bíblia como Constituição, a palavra de Deus. E mais ou menos 20 a 30% da população mundial copia a nossa Constituição. O Brasil está ficando com uma fama terrível. O Brasil está ficando com a fama lá fora que nem o diabo quer. E como bispo, como missionário, como apóstolo, servo de Cristo, quero fazer um apelo à comunidade mundial que ajude o meu país a voltar a encontrar a ética moral. E quero fazer um apelo ao meu país que seja um modelo de ética para a comunidade mundial. Porque a palavra de Deus é santa e a nossa Constituição é a melhor do mundo. O nosso brasileiro que está passando a não valer nada. Senhores juízes, senhor presidente, senhores políticos, não tem cadeia para todo mundo. Não tem juiz para jogar todo mundo. Então é momento de começarmos um princípio sólido. A partir de 1º de janeiro, quem jogar água fora da bacia não vai ter piedade. Vocês estão falando em prender, mas não fizeram a reforma penitenciária. Não construíram. O estado do Espírito Santo hoje não sobrevive se não tiver 2 penitenciárias de 40 quilômetros quadrados, penitenciária com profissionalismo, penitenciária a padrão dos Estados Unidos, que não corrigiu até hoje os Estados Unidos, mas funciona. Quem tem prisão cumpre até o fim, quem tem pena de morte cumpre até o fim. Não existe meio termo. Eles têm psicólogo, eles têm ginástica, eles têm televisão, eles têm esporte, eles têm saúde, eles têm tudo. Mas tem que cumprir a pena. E não essa ratoeira que tem no Brasil hoje. Tem aqui no Espírito Santo 18, 20 prisioneiros presos quando está preso numa sala de 15, 20 metros quadrados. Sem banheiro. Como você vai querer restituir um homem desse à sociedade?
Quando sai de lá, sai uma fera, destruindo tudo que está na frente. O país não tem, na Amazônia, estamos com rebelião na Amazônia, no norte, no sul, 4 cantos, as penitenciárias estão explodindo, estão contando mentira para o povo, vai aprender aonde? Então me faz um favor, fura um buraco na Amazônia e enterra logo junto, e para de brincadeira. Este ano 2019 é onde nós começarmos. Não adianta dar 300 anos de prisão para o homem, 200 anos de prisão para o homem. Dê 10 e faça ele pagar. Mexe no bolso dele, faz ele devolver o que roubou. Um homem, quando cumpre 5 anos de cadeia, ele jamais será o mesmo. Quando ele tem dignidade, a vergonha que ele passa. Um homem com 30 anos que pega 3 anos de cadeia, ele quando sai de lá, sai com 50 a aparência dele. Um homem de 30 anos, quando pega 5 anos de cadeia, sai com a aparência de 60. Um homem de 20, quando cumpre 5 anos de cadeia, sai com a cara de 35 anos. Um marinheiro embarcado no navio 5 anos, chega em terra com 35 anos de idade. Amados, cadeia não é brincadeira. Eu já estive tomando conta de cadeia. E tomei conta de cadeia com quem ficava 30, 40 dias. E quando eu saía daquela cadeia, era uma brincadeira. A palavra é essa, não vou negar, era uma gozação só. Era o cadeinha. Meu Deus, tem misericórdia. Vocês falam de cadeia, vocês não conhecem cadeia. Ficam criando prisões de 300, 400 anos para servir a mídia. Transforma esses 300 anos em 15 e aplica e faz devolver tudo que roubou. E eu duvido que ele volte a fazer de novo. Mas, pastor, ele pode voltar? Pode. Ele cumpriu 5 e voltou? Vai cumprir 10. Ele cumpriu 10 e voltou? Vai cumprir 30. Mas, antes de mais nada, precisamos ter uma reforma no Instituto Penitenciário do Brasil. Precisa mudar. O Brasil não tem estrutura nenhuma. Encher a boca no Congresso Nacional, ir para a Globo, fazer a mídia. Vou prender, vou matar, vou dar 20, vou dar 300 anos. Amado, ninguém no mundo precisa de 200 testemunhas. Precisa apenas que 2 comprovem. E com 2, ele vai pegar 35 anos de idade. E a Constituição brasileira não prevê que um ser humano possa cumprir mais de 35 anos ou 40 anos de cadeia. Então vamos parar com a história. Vamos aplicar a pena verdadeira. Se foi condenado 30, vai cumprir 30. Agora 12, vai cumprir 12. 5, vai cumprir 5. A Constituição brasileira não permite que nenhum brasileiro fique mais de 35 anos na cadeia. Vocês estão fazendo mídia para a televisão. Aos meus pastores, um recado de Deus. Todo filho de Deus nasceu limpo, sem pecado. Pode ser filho do pior marginal. Quando ele sai daquela manjedoura, quando ele sai daquele ventre, ele sai santo. Depois, o meio ambiente, o seu habitat natural, o desvio de conduta, a quebra dos tabus. Quando o pai acende um cigarro, quando o pai acende uma cerveja, quando o pai fala um palavrão, quando o pai fala mentira, quando o pai é um corrupto, quando o pai é um ladrão, quando o papai é assassino, filhinho também se transforma. E neste caso, uma vez comprovado, cabe o Estado de Direito, cabe a igreja assumir essa criança, tutelar essa criança e botar ela no caminho correto. Porque todos nós somos filhos de Deus, irmãos pelo sangue de Cristo. Você não pode deixar, por mais marginal, por mais bandido que seja o pai ou a mãe, que uma criança saia de uma manjedoura, que uma criança saia de uma maternidade, que uma criança saia do ventre para o mundo do inferno. Que no Brasil criou-se uma instituição, essa instituição, esta palavra, quem criou Mateus que se aguente. Esta palavra que diz,
Quem criou Mateus que se aguente? Que se dane o mundo, que se exploda o mundo, que eu não chamo Raimundo. Vou dar um exemplo, peço desculpa ao corpo médico, mas é a questão mais discutida hoje. Quando o médico entra no centro de cancerosos e uma criança morre de câncer, o médico e a médica vai e compra um sapato de couro alemão e compra um carro de 200 mil reais, com o salário do SUS, com o salário daquela criança que morreu. Isso tudo tem que ser revisto. É igualdade e justiça para todos. Até os 35 anos de idade, eu vivi no mundo de pecado, bebia muito, fumava muito. Eu fui para as mais altas hierarquias, frequentar o Rendezvous Alice na Rua da Laranjeira, frequentar o mangue. Eu aprendi a minha primeira relação sexual no mangue, na Presidente Vargas, e acompanhado de um alto comando. Foi a primeira vez que eu fiz um ato sexual. A educação precisa dar estrutura aos pais para ensinar a ser pais. Se não criar uma faculdade para ensinar a ser pais, vocês não vão chegar aonde nós precisamos. Como você pode obrigar uma criança de 15 anos, uma criança de 20 anos que se engravidou de susto? Como você pode cobrar de uma criança? É forte o que eu vou falar, mas eu vivi isso. Os meus colegas de escola que me ensinaram a masturbar. Isso nos anos 67. Você que é criado tutelado com escolas de governo, com creche de governos, com todo direito, estão esquecendo que há 50 anos atrás não era assim. Em nome de Jesus, dê uma nova chance ao nosso povo. Coloca a Constituição brasileira em prática e, acima de tudo, a palavra de Deus. Senhor presidente Bolsonaro, em nome de Jesus, volta a dar a aula de moral e cívica na escola. Volta a dar aula da palavra de Deus nas instituições, nas escolas, porque até o diabo já está dando, porque ele dá para usar, para perverter, e você vai dar para falar a verdade, a palavra de Deus. E acima de tudo, se você não ensinar a Constituição brasileira, eles não vão aprender a palavra de Deus. O que é de direito, o que é de fato, o que é reto, o que é legal e o que é admissível. Ensina esse pessoal. A Constituição brasileira não começou em 1988. Não sei se foi em 48, 1948, 1938. Foram 30 ou 40 anos para construir esta obra, que é respeitada e tem muito país que copia. Muito no respeito ao Brasil. Um feliz 2019. Eu espero que você peça perdão a toda a nação por todas as falhas, por todos os erros, e mostra para eles que Deus nos deu um grande presidente. E se eu tiver corrigido, por favor, se houver uma necessidade de ser corrigido, por favor, tu és meu presidente, terei o prazer de te ouvir, me ensina a fazer a verdade. Mas vamos mudar a história do meu povo. Eu vou fazer 65 anos de idade. Eu não tenho mais idade para brincar. Me ajude, em nome de Jesus. Esse me ajude não é para mim, é para meu povo. Vou falar a língua indígena para minha pova. Para minha pova, porque a minha pova também está completamente. A minha pova está completamente, é minha pova, a minha nação, a minha tribo está precisando de cultura e de ajuda e de saúde. Que Deus te abençoe. Estou falando de uma classe que o povo não conhece. Eu não estou falando da TV Globo, nem da Record, e nem do SBT, nem do Canal 10. Eu estou falando do povo que não tem água, que muitos deles não tem uma talha para fritar água. Fritar não, purificar água. Muitos deles não tem direito a uma água potável. Eu estou falando das crianças em Brasília morrendo de câncer. Eu estou falando das crianças do Espírito Santo morrendo de câncer, por falta de médico e por falta de remédio. Estou falando do povo de Adão,
que Deus entregou a terra para Adão e para a tua semente. Eu estou falando do povo de José, que deixou de ouvir a Deus e foi ouvir Faraó. E por esse motivo Deus levantou um faraó que castigou José do Egito. Eu estou falando de um Deus, Hebreus 12, 29. Esse Deus é um fogo consumidor. Eu estou falando de um Deus de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu estou falando de um Deus de Apocalipse 21 e 22. Eu estou falando de um Deus que a Páscoa começou em a última Páscoa começou, ia falar o ano, vou falar o Evangelho. A última Páscoa começou em Mateus 26 e a porta vai fechar em Apocalipse 22. Nós estamos debaixo da tutela do Cordeiro Santo e Deus já está permitindo muita coisa acontecer. Eu estou falando Deus de Samuel 16, 14, que o Espírito Santo se afastou de Samuel e da parte de Deus, o Espírito Santo se afastou de Samuel e da parte de Deus se apoderou um espírito de tormenta, que atormentava dia e noite. Ele era rico, bonito, maravilhoso, e Samuel ungiu ele rei a pedido do povo, mas ele fez o que era mal a Deus e o Espírito Santo de Deus se apartou. O Espírito Santo de Deus se apartou dele e da parte do Senhor um espírito mal da parte de Deus tormentava dia e noite Saul. Eu quero agora, finalizando, que você me faz um favor. Pega a nota de 10, de 20, de 50 e de 100 e você verá Deus seja louvado. Entregar a Deus uma economia forte e for roubar a Deus. Está um entregando o outro. Já percebeu isso? Está um espírito de loucura. Está um entregando o outro e não está ficando ninguém com nada. Vamos fazer um pacto com Deus e vamos dizer: Deus, a partir de 2019, vamos viver a palavra de Deus e a Constituição brasileira. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos com a sua misericórdia. Que o soberano eterno Deus, pela tua justiça, pela tua misericórdia, o grande El Shaddai, contempla a tua face na nossa vida. Pela tua muitíssima misericórdia e benignidade, perdoa todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. E nos dê um 2019 cheio da tua paz. Que o grande amor de Deus e as doces eternas consolações do doce eterno Espírito Santo repousem sobre todos vós aqui na eternidade. Lembra-se que o presidente do Brasil é a Constituição brasileira. E que o presidente do Brasil é a palavra de Deus. Quem estiver fora, de uma forma ou de outra, vai cair. Em nome de Jesus.